Olá, bem-vindos a mais uma viagem na história. A nossa jornada de hoje nos leva a 10.000 pés de altitude num avião da Varig sob a mira de um caça Harrier. Incidentes aéreos não são muito atípicos, já aconteceram na história. Mas hoje nós vamos falar de um incidente aéreo quando um avião brasileiro ficou sob a mira de um caça inglês durante a Guerra das Malvinas. Mas antes de eu contar essa história, não se esqueça de dar um like nesse vídeo, se inscrever no canal se não está inscrito e deixar seu comentário ao final. O seu apoio é muito importante para que o canal Viagem na História continue crescendo. O abatimento de aeronaves civis não é uma novidade na história da aviação. Nas 4 décadas mais recentes, alguns casos provocaram comoção mundial, incidentes diplomáticos embaraçosos e pedidos de desculpa inúteis. E até o Brasil quase teve um avião abatido em 1982, durante a Guerra das Malvinas, entre a Argentina e o Reino Unido. Vamos saber um pouco mais dessa história. A década de 1980 começou quente no mundo. Muitos conflitos pipocavam. Mas, surpreendentemente, a Argentina invadiu as Ilhas Malvinas, que os argentinos consideram como suas, e os ingleses as chamam de Falkland e também as consideram como suas. Então, o conflito estava armado. E quase o Brasil se viu no meio desse conflito. Pouco conhecido, esse episódio foi narrado no livro The Royal Navy and Falklands War, escrito pelo vice-almirante da Marinha Britânica, David Brown. Ele narra que no dia 23 de abril de 1982, um DC-10 da Varig, com 188 passageiros, sobrevoava o Oceano Atlântico. O avião havia deixado o Aeroporto Internacional do Galeão no Rio e seguia para Joanesburgo, na África do Sul, quando os passageiros viram da janela um caça Harrier da Força Aérea Real, a Royal Air Force, RAF. Este é um fato muito pouco conhecido e que poderia ter consequência nos rumos que a guerra pelas Ilhas Malvinas tomasse. Os ingleses estavam, naquela época, preparados para abater um 707 da Força Aérea Argentina que vinha sobrevoando a frota inglesa em direção às Ilhas Malvinas. O comandante da frota inglesa, em movimento para as Falklands, como os britânicos chamam as Ilhas Malvinas, já tinha expedido ordens para abater a aeronave espiã argentina, e essa ordem havia acabado de chegar. À época da Guerra das Malvinas, a Força Aérea Argentina possuía 3 jatos Boeing 707, e embora operassem como aviões de transporte de passageiros e carga, a Força Aérea Argentina decidiu usá-los em missões de reconhecimento marítimo e de vigilância para acompanhar a descida da força-tarefa britânica desde a Inglaterra rumo às Ilhas Malvinas. O comandante da operação britânica, o almirante John Foster Sandy Woodward, comandava os navios a 13.000 quilômetros das bases europeias, correndo contra o tempo, seja pela força argentina que invadira as Malvinas ou pelo início do inverno polar. Pressionado pelo governo da primeira-ministra Margaret Thatcher, caso a sua missão resultasse em fiasco, Woodward estava extremamente preocupado. Em 18 de abril de 1982, a esquadra deixara a base da Ilha de Ascensão e era frequentemente sobrevoada por um Boeing 707. Toda a estratégia de defesa da junta militar portenha dependia da localização dos navios para estimativas sobre a data mais provável dos britânicos à zona de combate nas Malvinas. Incomodado com as missões de reconhecimento, Woodward pediu mudanças nas regras de interceptação. Até então, abater um avião considerado hostil dependia da autorização expressa de Londres, quando estivessem fora da zona de exclusão aérea, em torno das ilhas. E estas aeronaves poderiam ser abatidas com autorização, mesmo que estivessem desarmadas. No dia 21 de abril, um Sea Harrier, pilotado pelo tenente Simon Hargreaves, interceptou essa aeronave espiã argentina, sem contudo derrubá-la, por conta das regras de engajamento, as chamadas ROE. No dia 22 de abril, outro 707 argentino
no mesmo tipo de missão, teve a sorte de escapar de 4 mísseis Sea Dart lançados contra ele, pois as regras de engajamento tinham mudado. Depois disso, os argentinos não quiseram mais arriscar. Como toda guerra, ela entrou num momento crítico e a mudança da orientação para as forças inglesas poderem abater fora do limite de exclusão em torno das Ilhas Malvinas colocou o avião brasileiro da Varig na alça de mira dos caças britânicos. Na manhã de sexta-feira, dia 23, um Boeing 707 despontou nos radares britânicos. No entanto, desapareceu logo em seguida, indicam os registros coletados pelo historiador militar britânico Rupert Allison, cujos livros são assinados com o pseudônimo de Nigel West. As aeronaves britânicas, em total alerta, já tinham recebido a ordem para abater o 707 argentino e estavam com sangue nos olhos. À tarde, no dia 23, outro alarme. A aeronave suspeita a 340 km de distância, 10 mil metros de altitude, em aproximação a 700 km por hora. O momento não poderia ser pior, descreveu Woodward em suas memórias, porque o porta-aviões Hermes estava em meio ao reabastecimento e preparou-se para o lançamento de mísseis antiaéreos e lançou os caças. Quando o avião foi captado na tela dos radares, a frota britânica navegava a 2.000 quilômetros de distância das praias do Rio. Avançava na direção das Malvinas, que havia sido invadida por tropas argentinas 3 semanas antes. O alerta era total. Rapidamente, um caça Harrier se aproximou do alvo. Chegou por trás, passou por cima, ficou à frente, foi para o lado esquerdo e deu uma guinada e sumiu. O piloto do caça confirmara o alvo como um jato comercial regular da companhia brasileira Varig, em voo de rotina e com as luzes de cabine devidamente acesas. O voo da Varig fazia a linha África do Sul-Brasil, com destino ao Rio de Janeiro, e estava quase no meio do trajeto quando foi surpreendido pelo Harry. Após entrar em posição de lançamento de foguete, o piloto do Harry verificou que a aeronave não era um 707, pois tinha um motor na cauda, e informou ao comando da frota, que determinou que ele fizesse uma verificação de perto da aeronave em questão. O que foi feito, como pode ser lido na declaração do piloto da Varig, e por sorte, ou por competência, o piloto britânico identificou que era um DC-10 e não um 707 argentino. Woodward calcula entre 30 segundos e Allison estima 20 segundos o intervalo entre o reconhecimento pelo Harrier e a ordem para abortar o ataque. A bordo do DC-10 da Varig, 188 pessoas não sabiam, mas durante essa fração de tempo flertaram com a morte. O mais importante em toda essa história é que a Varig operava para a África do Sul com um 707 e a mudança para o DC-10, que tem a turbina na parte traseira, aconteceu uns 2 meses antes, porque o volume de carga para a África tinha aumentado. E isso motivou a empresa brasileira a trocar a aeronave por uma maior. Talvez, caso não tivesse havido a mudança da aeronave, o voo da Varig poderia ter sido abatido. E o desfecho da Guerra das Malvinas certamente tomaria outro rumo, pois o Brasil não permaneceria na mesma posição neutra que ficou durante a guerra, os americanos deveriam rever o seu apoio aos britânicos e outros países da América do Sul também tomariam outra decisão. Ao desembarcarem no aeroporto do Galeão, por volta das 7h30 da noite, naquele dia, cada passageiro tinha uma breve história para contar. Um deles era Leonel Brizola, então candidato ao governo do estado do Rio. Dava para ver o perfil do piloto, disse ele aos jornais. Brizola e seus companheiros de viagem não podiam imaginar, mas aquilo fora um flerte com a morte. O comandante Woodward escapou de um erro que certamente teria mudado a história da guerra no Atlântico Sul. A Guerra das Malvinas ainda traria outro incidente relacionando a Força Aérea Britânica e o Brasil, quando em 3 de junho de 82
Um bombardeio Avro Vulcan da Royal Air Force pousou no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, escoltado por 2 caças F-5E da Força Aérea Brasileira. No retorno da missão de bombardeio nas Malvinas, o Vulcan apresentou um problema, obrigando a tripulação do bombardeiro a alternar o rumo e pousar no aeródromo mais próximo, no caso, no Rio de Janeiro. Este incidente, no entanto, não provocou tanta tensão quanto a missão do Harrier contra o jato da Varig. A Guerra das Malvinas deixou marcas profundas, não só em terras portenhas, mas aqui também no Brasil. Em breve estaremos, eu, o Han e mais alguns convidados, desembarcando nas Ilhas Malvinas ou nas Ilhas Falklands e iremos contar outras histórias direto do campo de batalha. Espero que tenham gostado. Se gostou, não se esqueça, dê o like nesse programa, se inscreva no canal e compartilhe com os amigos, deixando também seu comentário. E com seu apoio, eu volto logo com mais histórias de guerra. Até mais!